Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar sobre fisiologia humana, tá? Mas eu já vou adiantando, não é qualquer coisa não. Agora a gente vai falar sobre o sistema imune. Agora eu vou falar para vocês sobre os mecanismos de ação dos anticorpos. Agora vamos entrar num acordo. Ei, olha pro YouTube. A gente vai fazer assim. Por enquanto que eu estiver explicando, você não vai copiar nada. Você só vai olhar para mim. Você não vai copiar nada, você só vai olhar para mim. Você só vai copiar depois que eu tiver terminado tudo. Depois que eu terminar tudo, eu juro que eu saio da frente e deixo tu tirar um print e copiar. Até porque eu sou mais bonito que teu caderno. Como eu sou mais bonito que teu caderno, primeiro tu tem que aproveitar. Primeiro tu vai olhar só pro YouTube. Depois que tu terminar, eu juro que eu deixo tu copiar, beleza? Então vamos pra cá. Preste atenção. Como eu disse a vocês, agora eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber e vocês não vão assistir mais outra aula sobre os mecanismos de ação dos anticorpos. Agora a primeira coisa, tá? Tu lembra o que é um anticorpo? Ô monstro, tu lembra o que é um anticorpo? Ei, monstrinha, tu lembra o que é um anticorpo? Não. Primeira coisa, tá? Anticorpos não são células. Anticorpos são proteínas de defesa. Preste atenção. Esses anticorpos, eu preciso que vocês tomem cuidado, olhe, que eles são proteínas de defesa. São proteínas. Não pode esquecer disso. Anticorpo é proteína. Não são células, tá? Tem muita gente que pensa que anticorpo é célula. E o anticorpo não é a célula. O anticorpo é a proteína de defesa que é produzida por uma célula de defesa. E assim, vocês tomem cuidado com essas proteínas. Quando a gente quer dizer um nome mais bonito para elas, a gente vai dizer, ó, que essas proteínas, elas são as imunoglobulinas. Elas são as imunoglobulinas. Quando você quer se amostrar, você não vai chamar isso de imunoglobulina. Aí qual é a ideia? Presta atenção. Quando você trabalha com esses mecanismos de ação dos anticorpos, um mecanismo que eu preciso que vocês não esqueçam é o famoso ataque direto. É quando o anticorpo, ele ataca, ele vai direto para cima do antígeno. Agora veja, eu vou ter formas desse ataque. Eu vou ter formas de atacar. Sabe quantas formas são? 4. Eu coloquei aqui. Eu vou ter uma forma que é chamada de aglutinação. Depois eu vou ter uma chamada de precipitação. Depois eu tenho uma chamada de neutralização. E depois a gente tem uma chamada de lise. 4 formas de ataque direto. Eu vou explicar todas. Ei, não é para copiar nada, é para olhar para mim. Solta o caderno. Tá mexendo no caderno por quê, meu filho? Olhe pro tubarão, é mais bonito que seu caderno. Depois você copia. Olha para cá. A primeira coisa que você vai ter é a aglutinação. O que é que vai acontecer? Sempre que a gente trabalhar com aglutinação, é porque aqui, ó, vocês vão dizer que essa aglutinação, ela vai ser caracterizada quando, olhe, partículas, veja, partículas grandes com antígenos, olhe, com antígenos na membrana, são unidas, formando, presta atenção, formando um grupo que a gente chama, presta atenção, um grupo que a gente vai chamar e não pode esquecer, formando grumos.
formando grumos. Aí você pode dizer assim, eu não entendi isso não. Olha para cá para tu entender. Imagine, eu vou colocar aqui. Imagine que eu esteja falando nessa aglutinação, eu esteja falando, por exemplo, de uma bactéria. Eu esteja falando de uma bactéria. Quando essa bactéria entra no corpo, na membrana da bactéria, a gente vai ter um monte de antígenos, que são esses antígenos que vão estimular o trabalho dos anticorpos. Sabe o que é que o anticorpo vai fazer? Imagine que o anticorpo é como se ele fosse uma corrente. Ele vai chegar na bactéria e ele vai segurar a bactéria pelo antígeno. Aí veja, segura uma bactéria por um antígeno, aí segura outra bactéria pelo antígeno, segura outra bactéria pelo antígeno. Aí tá lá, segurando as 3 bactérias. Aí sabe o que ele faz? Ele puxa essas bactérias para perto, aglutinando, formando um conjunto de bactérias aprisionadas. E esse conjunto é o que a gente chama de grumos. Ei, acabou para essas bactérias. Acabou. Isso, presta atenção, isso é exatamente o que acontece com a aglutinação. É quando o danado do anticorpo, ele segura o agente pelos antígenos da membrana. Segura, tá aqui, ó, segurando. Aí quando ele aprisiona todo mundo como se fosse uma corrente, ele puxa para perto. Aí você deixa, ó, você deixa todo mundo agrupado, todo mundo aglutinado, porque aglutinar é deixar junto. Aí quando deixa todo mundo junto, acabou. Sabe outro exemplo que isso acontece? Olha para mim. Isso acontece também com as hemácias. Isso também acontece com as hemácias, principalmente quando a gente está estudando a genética do sangue. Tá ligado? Quando a gente está estudando a genética do sangue, a gente estuda aquela coisa de grupos sanguíneos. E tu tá ligado quando a gente estuda os grupos sanguíneos, eu tenho um sistema chamado de sistema ABO, aqui no Cardume, aqui mesmo no Cardume. Se tu for numa playlist de genética, tem lá uma aula massa, a melhor aula daqui do YouTube, sobre sistema ABO. Assiste lá pra tu ver. Quando a gente trabalha com o sistema ABO, o que é que a gente diz? A gente diz assim, olha, o sistema ABO é aquele sistema que classifica o sangue em 4 tipos, A, B e O. E eu ainda digo lá na aula, olha, essa classificação é dada pelas proteínas que as hemácias apresentam nas suas membranas. Por exemplo, se a pessoa tem um sangue A, na membrana das suas hemácias só vai ter a proteína A. Se a pessoa tem sangue B, na membrana das suas hemácias só vai ter a proteína B. E eu também digo na aula que os sangues eles não podem entrar em corpos errados. Por exemplo, a hemácia A não pode entrar num corpo B. A hemácia B não pode entrar num corpo A. Sabe por quê? Se a hemácia A ela entra no corpo B, as proteínas A das suas membranas, as proteínas A das suas membranas de todas as hemácias que entraram no corpo B, elas vão funcionar como antígeno, porque se o corpo é B, ele só está acostumado com a proteína B na membrana das hemácias. Como entrou um monte de hemácias A, entrou um monte de proteínas A nas suas membranas. Aí sabe o que é que vai acontecer? Essa pessoa que tem um corpo B vai ter um anticorpo chamado anti-A. Aí sabe o que é que vai acontecer? O anti-A, ele vai chegar nas hemácias A dentro do corpo B e vai segurar as hemácias A pela proteína A da membrana. Aí, o danado do anti-A é como se fosse uma corrente, ele vai se aprisionando lá, ó. Ele segura, vou pegar essa hemácia A aqui, pega essa hemácia A aqui, segurando pela proteína. Aí, quando ele aprisiona um monte de hemácias pela proteína A da membrana, aí ele puxa. Aí as hemácias, ó, se aproximam. As hemácias aglutinam. Aí, quando essas hemácias elas se aglutinam, vai ocorrer um processo chamado de aglutinação. Ou seja, aquele monte de hemácias coladas vai virar um trombo. Vai virar um coágulo. Aí é daí onde você tem o primeiro perigo de tomar sangue errado. Tem uma trombose. Por causa da aglutinação provocada pelos anticorpos que atacaram aquela hemácia que não tem a proteína correspondente do corpo. Esse mecanismo,
é o mecanismo que a gente chama de aglutinação. É perfeito. É perfeito. Tá vendo que eu digo a vocês que biologia não é só decorar? Tá vendo que talvez eu tô dando aula de sistema imune e tem que ir lá na genética e voltar. Para vocês entenderem as coisas. É por isso que o tubarão é diferente. É por isso que esse canal é diferente. Porque a gente interliga, a gente faz tudo aqui na hora. E não tem nada decorado, não. Aqui não tem nada colado aqui, não. Eu não tô olhando lá, não. Eu tô olhando para você. Então preste atenção, tá? Na hora de escolher o canal. Então, ó, se liga nessa aglutinação, tá? Olha para cá. O segundo mecanismo é a precipitação. Quando a gente trabalha com a precipitação, vê o que é que vai acontecer. Essa precipitação ela vai ser caracterizada quando, presta atenção, você pega um antígeno. Aqui vai acontecer quando você pega um antígeno solúvel e junta esse antígeno solúvel, ele se mistura com o anticorpo. Com o anticorpo. Aí você vai dizer, oxe, eu peguei um antígeno solúvel e misturou com o anticorpo. Isso vai acontecer o quê, tubarão? Presta atenção, tu não vê isso em lugar nenhum. Quando acontece essa junção aqui, você vai formar, olha pra mim, uma estrutura, olhe, uma estrutura molecular grande. Você vai formar uma estrutura molecular grande. Mas aí sabe qual é o detalhe? Quando você forma essa estrutura grande, presta atenção que uma coisa vai puxando a outra, ó. Essa estrutura grande, ela se torna insolúvel. Aí, a partir do momento que ela se torna insolúvel, ela vai precipitar. Ela vai precipitar. A partir do momento que ela precipita, olhe, aquele antígeno acabou. Não faz mal. Porque quando você pega o antígeno que ia fazer mal, que era totalmente solúvel, mistura ele com o anticorpo, você vai formar uma coisa maior. E essa coisa, vamos dizer assim, ela é tão maior que ela se torna insolúvel. Se ela se torna insolúvel, ela precipita. Ela vai precipitar nos tecidos. Acabou. Sabe onde é que acontece muito isso? Olha pra cá. Isso acontece muito. Olhe, um exemplo. Com a toxina do tétano. A toxina do tétano, quando o corpo vai defender a gente da toxina do tétano, é nessa forma, é na forma de precipitação, para acabar com a solubilidade dela e acabar com o perigo dela no nosso corpo. Lembrem que o tétano é uma doença provocada por bactéria, tá? Cuidado com isso, beleza? Depois da precipitação, eu vou ter a neutralização. Aqui é massa. A neutralização é tranquilíssima, sabe por quê? Quando a gente trabalha com a neutralização, você vai dizer que a neutralização, ela acontece. Olhe, aqui acontece, vê. Acontece quando o anticorpo, olhe, quando o anticorpo, ele cobre as áreas, vê, tóxicas do agente. Ele vai cobrir as áreas tóxicas do agente. Vai cobrir. Ou seja, o anticorpo vai chegar lá no agente e vai, ei, meu filho, deixa eu ver onde é que tu faz mal. Aí ele vai e cobre. A partir do momento que ele cobre as áreas tóxicas do agente, ei, acabou. Ele neutraliza o agente. Neutralizou, não vai ter mais mal, defender o teu corpo. Então, quando o anticorpo, ele chega no agente e ele cobre as áreas que fazem mal, o agente não vai conseguir mais fazer mal. Aí você vai dizer que esse anticorpo, ele fez o trabalho de neutralização. E tu sabe qual é o outro que ainda é mais fácil? É quando você pega, ó, uma ação ou um ataque que a gente chama de lise. E olha, pelo amor de Deus, quando você pega lise na biologia, quando você trabalha com essa palavra lise na biologia sozinha, ou quando você pega essa palavra lise na forma de sufixo, por exemplo, hidrólise, glicólise. Lembre que na biologia, pelo amor de Jesus Cristo, olha pra cá. Toda vez que você pega esse termo lise, lise significa quebra. Então você vai dizer que essa
que essa forma de ataque, quando ela é caracterizada por uma lise, você vai dizer que isso acontece, ó, quando um anticorpo, ó, potente, olha pra cá, causa a ruptura da membrana. Causa a ruptura da membrana do agente. Ou seja, de quem ia fazer mal. Ele explode quem ia fazer mal. O anticorpo ele é tão forte que quando ele chega lá no agente patogênico, ele rompe a membrana do agente. Ele rompe a membrana do indivíduo. Quando ele rompe a membrana de quem ia fazer mal, ele estoura a célula de quem ia fazer mal. Se for uma bactéria, a bactéria é unicelular. Acabou. Se for um protozoário, é unicelular. Acabou. Então ele vai estourar a membrana. Então quando o anticorpo ele é tão forte que ele causa a ruptura, que ele estoura a membrana do agente patogênico, você vai dizer que esse mecanismo é um mecanismo que a gente chama de lise, tá? Então olhe, quando a gente trabalha com essas formas de ataque direto, aglutinação, precipitação, neutralização e lise. Isso tudo dos anticorpos. Ei, tu gostou? Essa aula foi massa, né? Tá, eu vou sair da frente, tá bom, já falei demais. Vai, copia. Tira um print e copia. Arma esse esquema aí. Eu duvido tu encontrar uma aula dessa no YouTube. Eu duvido. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Tira um print, tirou e ó. Com isso, a gente fecha mais uma aula de sistema imune aqui. Agora eu vou perguntar de novo. Tu gostou do Tiotuba? Tu gostou dessa aula aqui do tubarão? O Tiotuba te ajudou? Então agora é hora de tu me ajudar. Tá vendo esse botãozinho aí? É rapidinho, 2 segundos. Se inscreve aí. Ei, meninos, clica aí. Não faz mal não, se inscreve. Já se inscreveu? Oxe, Tiotuba, eu já era inscrito. Se você se inscreveu agora, ou se você já era inscrito, eu vou precisar de mais uma ajudinha. Dá um like nesse vídeo. Deixa um comentário aqui dando moral pro Tiotuba, porque os comentários aumentam muito o engajamento do vídeo. E assim, tá vendo essa setinha de compartilhar aí? Compartilha essa aula. Clica nessa setinha de compartilhar. Pega essa aula, pega esse canal e manda para todos os teus amigos. Eu sei que tu tá num monte de grupo. Pega essa aula, pega o link aqui dessa aula ou o link desse grupo e solta nos grupos. Espalha no grupo da família, espalha no grupo da faculdade, da escola, dos professores. Espalha para todo mundo. Sabe por quê? Porque vocês ajudam esse projeto. Quanto mais vocês me ajudam a espalhar esse canal, mais forte ele fica. E esse cardume ficando mais forte, esse projeto ficando mais forte, eu consigo gravar mais aulas como essa. E eu gravando mais aulas como essa, eu vou conseguir ajudar mais pessoas como você. E assim, ei monstro, monstrinha, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas, beleza? Então, ó, beijo no tubarão, viu? Valeu!